aula de hoje você vai conhecer a história da Vivi, uma aluna do Fit Home que, bom, ela vai contar com mais detalhes, mas ela eliminou 16 quilos treinando 20 minutos por dia dentro de casa com o nosso método molecular. Então fica aí que você vai conhecer uma aluna muito especial. Ela vai contar com mais detalhes sobre a história dela. Pode ser que a história dela se pareça com a sua, então pode servir de inspiração. Fica aí que é muito legal o bate-papo, como ela conheceu o Fit Home, se ela estava desconfiada se ia dar resultado ou não, se ela teve medo de não dar conta do programa, enfim. Hoje convidei uma aluna muito especial que me encontrou na aula ao vivo lá no parque que eu dei esse final de semana e me contou o resultado dela e ela pediu para dar o depoimento dela porque ela acha que pode ajudar muitas mulheres que estão como ela estava antes. Então, é muito legal e eu vou convidar ela aqui para entrar na nossa live. Bora lá. Vamos ver, vamos ver. Conseguiu. Consegui, deixa eu só virar a câmera. Ah, foi. Olá, Vivi. Oi, tudo bem? Me escuta? Sim, sim, perfeitamente. Que bom. Vivi, Vamos obrigada lá. por aceitar bater esse papo ao vivo aqui comigo. Enfim, acho que você pode começar se apresentando aí pra galera, para o pessoal te conhecer, seu nome, sua idade. Imagina, eu que agradeço. Meu nome é Viviane. Hoje eu tô com 38 anos, né? Falar um pouquinho, né, da minha luta aí. Eu sempre fui gordinha, né, desde pequena. A minha mãe era, tipo, bem nordestina, aquela que alimentava a criança até com aquele prato grande, com Neston. Nem sei se essa geração conhece Neston. Enfim, era bem, Aqui né? é tudo 30, E 40 a mais, Vivi, tá em então casa. deve todo mundo conhece. Então. Acho que quem nunca, né? A mãe não deu Neston. Enfim, é aquela que dava muita comida. E depois que eu tive minha filha também piorou. Enfim, tive uma época que eu emagreci, quando era bem novinha, mas aí depois voltou tudo de novo, então tinha muita dificuldade. Mas eu conheci pelas redes sociais mesmo, mas eu fiquei namorando por um bom tempo o seu programa, seu perfil, enfim, né, aquela tentativa de não dar certo, enfim, né? E eu acho que o ponto-chave de ter conhecido o seu programa foi que, tipo assim, eu precisava emagrecer. E eu conheci bem na pandemia. Então, eu não saí de casa, muito ansiosa, comendo demais. Eu acho que isso agravou tudo. E eu acho que não sei, mas penso que a dificuldade de fazer exercício é pensar no resultado, né? O esforço que você vai ter e não ter resultado. Eu acho que muita gente passa por isso. E eu tenho escoliose e tenho labirintite. Então, meu grande medo foi isso. Então, antes de se conhecer seu programa, apareceu outros programas, né, no meio da pandemia, de vídeo gravado. E só que eu precisava de uma coisa mais personalizada. Então, meu medo é, tipo, entrar nesses programas, nada contra, mas eu tinha um problema, né? E eu tinha medo de entrar com suporte, se ia ter o suporte e tudo. Então, aí eu vi que o seu era diferente. Eu tinha as aulas gravadas, um programa, mas eu tinha o seu suporte. Isso passou confiança para você, Vivi? Muito. Então, quando eu entrei no programa, eu conversei com você via WhatsApp, então isso foi muito bacana, porque eu vi que não era um robô. Acho que no meio da pandemia muitos programas apareceu, muitos robôs apareceu, então assim, aquela desconfiança, né? Então, quando eu entrei no WhatsApp, conversei, passei meu problema para você, e aí você falou que ia personalizar, né, o programa. E quando eu entrei no aplicativo, tinha tudo o programa, tinha algumas atividades que eu não conseguia. E eu entrei no programa quando a minha labirintite estava com crise de labirintite. E eu nem sabia que era labirintite. Então, assim, Não tinha foi diagnóstico. muito bacana. Aí eu falava assim: olha, Maria, eu não consigo fazer esse exercício, principalmente abdominal, que era o curtinho, que levanta a cabeça e sobe. Nossa, aquilo era horrível. Aí você pegou e adaptou para os outros exercícios, então isso foi muito bacana. Legal. E também eu lembro que eu fiquei com dor no joelho,
passei o diagnóstico, falei pro médico, eu falei assim, olha, eu tô fazendo. Ele falou assim, manda isso pra sua personal, mandei e você adaptou. Então eu achei isso muito bacana. E eu consegui fazer o exercício. Que massa, Vi. Ô, Vivi, Uhum. e facilitou o fato de ser em casa para você, você acha? Facilitou muito, muito. Eu tenho um problema, não é problema, eu acho que academia é muito legal, que você tem muita conexão, mas eu queria focar no meu resultado. E eu acho que assim, não sei se é por conta da minha idade, mas eu, Viviane, quando você vai pra academia, você vê muita gente bonitinha. Então você fica naquela, nossa, reparando o outro, né? Se eu vou chegar naquela. A gente perde a noção do nosso limite, do nosso corpo. Então você sempre quer chegar naquilo com muita rapidez. Então, fazer o exercício em casa tem a questão da roupa, que você não tem que se preocupar com que roupa que você vai ou deixa de ir. Então, eu economizei bastante, então não precisava comprar roupa para ir para academia. E essa pressão, né, de você se comparar com o outro. Então, Sim, isso, eu acho que eu tive mais resultado por conta disso. que legal. Ô, Vivi, e qual foi o primeiro resultado que você notou, assim, e o que você sentiu? Nas roupas, né, É? nas roupas. É, eu tirei a medida, mas no primeiro momento, eu não tive muito foco, então não tirei muita medida, mas a roupa. Então, eu tava de 46 e depois eu fui para 44 Nossa, e hoje eu tô com 42. que legal, meu. E tipo, o que foi, o que você sentiu, assim, de sentimento mesmo, quando você viu que tava dando resultado? Olha, bom, primeiro porque eu emagreci, isso foi muito bom, mas eu acho que é a questão do foco. Então, assim, o meu objetivo, eu moro em Jabaquara, então tem avião. O meu objetivo era emagrecer, mas principalmente ter foco. Eu acho que é hábito. No meio da pandemia, a gente terminou não tendo hábito. Então, assim, eu quero ter um hábito. Então, o programa foi muito bom, porque teve planilha, essa questão de você se policiar, de fazer o exercício, não cobrar tanto, porque eu acho que quanto mais você cobra, é pior. Então, eu gosto muito da sua frase, agora deu branco. Dormiu, É, zerou. não pensa, só vai. Não pensa, só vai. Então, eu sempre vou com isso. Eu sempre tenho isso. Então, assim, quando dá aquela preguiça, eu falo, não pensa, vai. Aí eu pego e vou. Porque se você pensar muito, você não vai. É igual, eu até hoje também. Tem dia que, meu, você só vai, você não pensa, não. Oi, Vi, que legal. E conta aí pro pessoal qual foi o seu resultado total aí com o Fit Home. Acho muito legal isso. É, eu cheguei no 89, no meio da pandemia, mas quando eu entrei no programa eu tava com 86, e hoje eu tô com 71, Nossa, que legal, meu. 71. Então foi Muito muito legal. bacana, muito De bacana. centímetros de barriga, você tem noção? Ai, não tem noção, Mari, mas acho que foi uns 6, acho que foi mais, 6, 7 centímetros, acredito que sim. É, para cada número de calças dá uns 2,5 centímetros, 3. Muito É, legal, Vi. bacana. E E assim, pode falar, pode falar. esses dias eu vi o meu irmão, né? E o meu irmão era muito fitness, assim, sabe? Então sempre foi ao contrário, eu sempre fui a gordinha, ele sempre foi muito fitness. Aí esses dias ele veio, final de semana em casa, tipo assim, ele ficou muito assustado, ele falou assim, nossa, como você emagreceu? Aí a gente assim que tá aqui, a gente só percebe quando coloca uma roupa que emagreceu, porque você tá no dia a dia, né? Ele falou assim, meu, você emagreceu muito, o que que você fez? E eu tinha acabado de voltar do exercício do Ibirapuera. Aí eu mostrei a camisa. Ai, que legal. Vai com ela que não tem erro. Ele falou assim, mas só 20 minutos todo dia? Eu falei, quase todo dia. Tem 2 dias que eu folgo. Aí ele falou assim, todo dia 20 minutinhos vai dar resultado. Ele ficou todo impressionado. Pô, 15 quilos a menos com 20 minutos por dia, tá ótimo, né? Tá bom, demais. Ô, Uhum. Vivi, pra gente fechar o nosso bate-papo, eu queria saber de você, por que que você indicaria o Fit Home para outras mulheres? Às vezes as mulheres estão assistindo aí a gente, sua live vai ficar gravada pra galera assistir, tá na dúvida, tá igual você tava lá no começo, ai, será que funciona mesmo? Será que não funciona? O que que você falaria para essas mulheres que estão pensando em entrar no Fit Home, mas ainda falta um pouco de coragem? Olha, não pensa, vai.
dá resultado. Mas assim, dá resultado, mas precisa ter foco. Eu acho que a gente vê muita coisa na internet, muita. E eu teve um momento que eu saí da internet e foquei no exercício, porque a gente acha que é da noite por dia, e eu acho que não. Então, assim, quando a gente chega na nossa idade, assim, depois dos 30, 40, a gente precisa focar e conhecer nós mesmos. Então, assim, eu acho muito bacana o seu trabalho e deu muito resultado. Então, não adianta realmente fazer só uma caminhada. Então, assim, eu falo assim, faz 2, 3 meses e que começa a dar resultado e depois vai. Não pensa. Se deu resultado, se você se sente confortável, em casa é muito mais confortável do que para uma academia, né? Que você não se compara com o outro. Então, é muito bom. Então, eu super recomendo. Eu recomendo pro meu pai, eu recomendo pro meu irmão. Eu tô fazendo em casa, assim, né? É claro que são exercícios diferentes, mas eu falo assim, pai, por quê? Fala com a Mari, pega lá, conversa com ela. Então, acho que é muito bom. Eu recomendo por conta disso. Ô, Vivi, você falou uma coisa muito importante e é verdade. Eu preciso voltar a falar mais sobre isso. Que é isso. Todo dia a gente é bombardeada de informação. Então tem 1000 tipos de dieta, 1000 tipos de treino, 1000 tipos. E às vezes a gente está tão desesperada por resultado. Eu sei que eu já tive nessa situação e a gente começa a pegar um pouco de cada, um pouco de cada. E é isso que você falou. Escolhe um. Segue um. Se você escolher uma pessoa, um tipo, foca nisso e só vai nisso. O que você receber de a mais, esquece. Tenta focar só em um, porque é exatamente isso. Todo dia tem 1000 tipos de treino, 1000 tipos de dieta. Não, não, não. A gente fica louca querendo, porque a gente não sabe o que é melhor pra gente, né? E se estão falando, a gente vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, e no fim a gente não tem resultado porque fica tudo muito aleatório. É. E aí, é isso que você falou. Sai disso, escolhe um que você, sei lá, simpatizou da personal, gostou do que ela explicou, fez sentido pra você, confia e faz isso. Só vai nisso, né? É muito importante. No começo eu fiz isso, não vou falar, pega um vídeo de um vídeo de outro. Até o seu, eu peguei alguns vídeos, né, de treino, mas eu acho que assim, quando você tem uma base personalizada para você todo dia, uma rotina, faz toda a diferença. Então, eu acho que as pessoas que tentam emagrecer, pega um vídeo de um, pega um vídeo de outro, se esforça tanto e não tem resultado e começa a ficar frustrada. E eu acho que isso que perde esse desânimo, né? Então, assim, o seu programa, eu conversei, então a gente alinhou, então a gente tem uma base de rotina, um hábito, e começa a dar resultado. Então, isso é muito importante. Que legal. Vivi, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Eu adorei te conhecer pessoalmente, agora aqui conversando de novo. E lá no suporte, a gente está sempre junto também por lá. Parabéns pela sua determinação, pelo seu foco. A gente sabe que não é fácil, mas parabéns de verdade e obrigada pela confiança, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau.